Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez a transmitir a palavra do Senhor nesta noite. Queremos relembrar que nós estamos no domingo da ressurreição. Estaremos lendo textos que falam sobre isso. Quero agradecer já a sua companhia. Fica conosco. E, se possível, ligue para alguém enquanto nós vamos procurar o texto, marcar o texto que vamos ler. Ligue para alguém ou até mesmo convide alguém da sua família para participar da palavra do Senhor. Hoje nós não cantaremos e nem colocaremos música, porque nós estamos com o tempo um pouco limitado. Então eu gostaria de que você participasse conosco da palavra do Senhor. Quero ler em Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Esta foi a promessa de Deus através do profeta Isaías, de qual seria o papel de Jesus aqui, enquanto na terra, no seu ministério, estaria curando e levando sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então quero que você sempre se lembre de que foi o Senhor em que falou sobre isso, da vinda de Jesus. E até mesmo no texto que a gente chama texto central da Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É João 3,16 que nós falamos neste instante. Que Deus esteja, pois, abençoado. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de estarmos na tua presença nesta hora. Te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz. Te louvamos também pelo ministério de Jesus aqui na terra, o qual ele cumpriu perfeitamente e também, ó Deus, nos deu a oportunidade de conhecê-lo e viver ao seu lado, fazendo sempre a sua vontade. Nos dê uma noite de paz, em nome de Jesus que oramos. Amém. Quero falar nesta noite sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Se encontra no texto de Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Vou ler alguns versículos, mas você acompanha aí com a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versos 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles não perceberam porque os seus olhos estavam carregados, cansados, até mesmo estavam tristonhos. Por esse motivo é que eles não perceberam que era Jesus. E eles conversavam a respeito de Jesus. E Jesus pergunta: por que vocês vêm discutindo? Por que vocês vêm conversando sobre este assunto? E ele diz: será que você é o único? Como está no versículo 18, diz assim: porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências esses últimos dias? Então eles se admiraram de que aquele homem, que era aparentemente estranho, não sabia do que estava acontecendo lá em Jerusalém. E ele começa a explicar então a respeito disso. Então ele perguntou quais foram os acontecimentos. Olha, nós esperávamos que ele fosse restaurar Israel, mas as nossas autoridades, eles entregaram para ser crucificado. E o versículo 20 diz assim: como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia que estas coisas sucederam. Então, aí eles estavam esperando que Jesus fosse para eles, que restaurasse a Israel. De fato,
o versículo 24 diz assim: de fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus. Jesus começa a conversar sobre o episódio. Algumas mulheres foram ao sepulcro, não o acharam e voltaram a contar aos apóstolos do que havia acontecido alguns anjos falaram para essas mulheres que realmente Jesus havia ressuscitado. Então Jesus começa a conversar com ele. Então lhes disse Jesus: ó nécios, ó e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia se declina. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 discípulos do caminho de Emaús contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, meus irmãos, aqui está a prova cabal de que Jesus havia ressuscitado naquele dia mesmo, naquele domingo pela manhã, no chamado domingo de Páscoa. E então várias pessoas haviam conversado, falado que não encontraram, e já havia ressuscitado. As mulheres falaram, os discípulos foram lá, Pedro e João foram lá e constataram que ele havia ressuscitado. Agora tem mais uma prova: dois discípulos que estavam a caminho de Emaús e estavam caminhando para chegar à sua casa. Só quero salientar de que a distância de Jerusalém até Emaús, aqui fala cerca de 60 estádios, e cada estádio mede aproximadamente 185 metros. Se você multiplicar, vai encontrar 11 quilômetros e 100 metros que eles estavam caminhando até chegar em casa. Bem, eles estavam caminhando, cansados, com os olhos cansados, apertados, fechados, talvez lacrimejando, e revoltados com as autoridades, revoltados com os principais sacerdotes, por causa do que havia acontecido, e ainda que houvesse a promessa realmente dele haver ressuscitado ao terceiro dia, eles estavam voltando para casa porque não perceberam, não sabiam o que havia acontecido. Então, agora Jesus se manifesta diante deles, começam a falar, Jesus começa a falar sobre a Escritura. Então Jesus chama: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Às vezes nós lemos o Antigo Testamento e algumas pessoas dizem assim: eu não gosto do Antigo Testamento porque é coisa do passado. Nós não estamos debaixo da lei mais. Então esquecem de ler as promessas, as profecias, e depois só quer ver o cumprimento dela. Então aí nós vemos que os apóstolos, esses discípulos, começaram a ouvir. Diz o texto, o versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Imagina, começando lá por Moisés, começando desde o início, desde Gênesis. Lá já havia a profecia de que ele esmagaria a cabeça da serpente no capítulo 3 lá de Gênesis. E assim por diante, ele começando por Moisés. Os escritos de Moisés não param apenas no Pentateuco, na Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, mas segue mais adiante
segundo consta o livro de Jó, tenha sido escrito por Moisés. Então, Jesus, começando por Moisés, então discorreu sobre todos os profetas, que são 12 profetas, são 7 profetas, 5 profetas maiores e 7 profetas menores. Todos eles, Jesus discorreu por todos eles durante aquele percurso de aproximadamente 11 quilômetros. Mas o que mais importa é que eles ficaram felizes quando descobriram que era Jesus. Quando Jesus se manifesta ali ao partir do pão, eles reconheceram. E no mesmo instante, quando reconheceram, Jesus saiu dali. Jesus desapareceu da presença deles. E então aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. E então se lhe abriram os olhos estavam fechados, além de cansados, fechados, ou não enxergavam, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, estava ali à mesa. Então saiu assim como desapareceu, assim como ele apareceu no caminho de Emaús. Agora, depois de fazê-los reconhecer, ele desaparece da presença dele. Então, irmãos, quando eles estavam cansados, 11 quilômetros de caminhada, 11 quilômetros chorando, 11 quilômetros conversando, 11 quilômetros discutindo, então passa a ouvir durante um percurso de 11 quilômetros, passa a ouvir a Jesus e começa a arder no coração, começa a entrar a palavra de Deus no coração, começa a entrar os ensinos dos apóstolos no coração, e quando Jesus parte o pão ou abençoa o pão, eles o reconheceram. Só que não parou aí. Eles voltaram correndo para falar aos demais apóstolos, aos demais discípulos. E chega lá, estava perdão a expressão, estava conversando os apóstolos, estavam conversando, as mulheres não viram, João e Pedro foram lá e não viram, e na mesma hora eles levantaram, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro, a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Querido irmão, querido amigo, hoje você precisa reconhecer que Jesus realmente não está morto. Ele morreu sim, mas ressuscitou. Mas você precisa reconhecer que ele é o meu Salvador, é o teu Salvador, é o nosso Salvador. Por isso, eu quero pedir a você, creia, porque a igreja está falando até hoje. A Bíblia, que já atravessa séculos, ela fala a mesma coisa. A palavra de Deus fala a mesma coisa constantemente. Há traduções diferentes, mas o significado tem sido o mesmo. Algumas pessoas até mesmo trocam um pouco para facilitar a sua denominação. Mas nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. Por isso, eu quero contar com você, contar com a tua presença sempre conosco. Se não na mídia, conversando através da palavra do Senhor, queremos contar com você para estarmos juntos. Após passar esse evento que está acontecendo, está deixando todo mundo em casa, muito poucas pessoas estão trabalhando, podendo trabalhar. Eu gostaria que você reconhecesse, até mesmo obedecesse às autoridades, mas que você buscasse mais e mais estar na presença do Senhor. Quero orar por você. E se você precisar falar conosco, nosso telefone é 32, o DDD 98449-1354. Pastor Osias está falando, que Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante. Deus, nós estamos diante do Senhor, agradecido por tua palavra, que vem falando, ó Pai, há séculos e milênios, ó Deus, que desde o início de tudo, desde quando, Senhor Deus, Moisés escreve, desde quando vivi os primeiros pais, os primeiros profetas, ó Pai, em nome de Jesus, até hoje a tua palavra tem se cumprido. E nós pedimos que o Senhor esteja nos preparando para a volta de Jesus, para a busca do seu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, no nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Até uma próxima oportunidade, quando estaremos enviando para você a mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe e que a graça de Jesus esteja com você, irmão amado. Que a sua palavra, o seu dom inefável, esteja em seu coração. E que o Espírito Santo esteja
consolando a você a cada dia. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e o Espírito Santo o acompanhem até a volta de Jesus. Amém, amém e amém.